Ok, gente, tudo bom? De cidadão para cidadão é o nosso quadro dentro do canal Ipatinga em Foco. Hoje nós estamos aqui tomando aquele cafezinho gostoso, participando aqui de maneira especial com o nosso grande amigo Geraldo Romualdo e também o nosso grande amigo Albino, né? Nós estamos aqui com algumas preciosidades, né, de perguntas, e o pessoal mandou algumas perguntas bem interessantes. E o pessoal está falando muito em relação ao perfil do eleitor. O que aconteceu com o eleitor dentro do Brasil, dentro de Ipatinga? Antigamente se falava muito do eleitor trocar o seu voto, isso está acontecendo. E o nosso tema hoje aqui, nesse momento, é conversar sobre o perfil do eleitor de Ipatinga. Para você, Paulo Albino, o perfil de eleitor de Ipatinga, o que aconteceu com ele? Ele mudou? Está diferente do perfil que era antigamente, aquele perfil que a Dona Maria está na casa dela lá, aí chega um camarada e fala assim: ô Dona Maria, o que você está precisando? Ele arranja uma cesteira e um caminhão de areia, e ele trazia a cesteira e o caminhão de areia, e tinha 11 pessoas na casa da Dona Maria, e aquelas 11 pessoas votavam. Era comum, eu já vi várias vezes isso acontecer. Esse perfil antigo, algumas pessoas falam que ainda existem pessoas que precisam de muito dinheiro para fazer campanha, e aí você pergunta: por que você precisa de tanto dinheiro? Eles falam que as pessoas precisam estar sempre ajudando alguém, aquela coisa toda. A gente sabe que isso é errado, né? Mas qual é o perfil mesmo do eleitor dentro de Ipatinga? Professor, é um prazer falar com o senhor outra vez. Isso. É isso? O que acontece? Ele está sentindo hoje uma mudança muito grande no eleitor, porque hoje o perfil dele está mais esclarecido, né? Ele está mais crítico, né? E a gente percebe que Ipatinga anseia pelo novo. E essa mudança, eu acredito que ela tem que acontecer em Ipatinga, porque Ipatinga hoje ela está precisando dessa mudança, e todos os lugares que ele está indo na cidade está falando dessa mudança. Essa mudança vinda por parte aí da situação eleitoral, né? Vou te perguntar, então você acha, então, por exemplo, que o eleitor ficou mais crítico? Antigamente também, Geraldo, eles falavam que o político é o que é por causa do tipo de eleitor. Tipo assim, a pessoa está obrigado a fazer isso com o povo, sempre em época de campanha contra as pessoas, é porque o povo acostumou o político, o povo moldou o político. Você acha, por exemplo, que o povo tem condição de moldar o político? Professor, na minha opinião, eu acho que o político ele pensa assim: quando ele é candidato, ele chega na casa do eleitor, ele conversa com o eleitor, ele pede o eleitor, ele chega a ajoelhar no pé do eleitor pedindo voto. E depois que passam as eleições, às vezes ele se torna da cidade, não é isso? Então eu acho que o erro está por aí, porque política, na minha opinião, não é profissão, política é missão. Concorda comigo? Concordo. É missão. Então é o seguinte: se política é missão, o cara entrou lá, ele não entrou para ser empregado do povo e nem para ser patrão do povo, ele entrou ali justamente para administrar o dinheiro do povo, coordenar os problemas da cidade. E você, Paulo Albino, o que você pensa? O político tem sido moldado? Quem molda o político? É o partido ou o povo? O que acontece que faz o político aí alterar a vida dele? Não, eu fiz isso porque o povo fica me impressionando. Eu sou obrigado a ajudar as pessoas, porque o pessoal tem que ter muito dinheiro na minha campanha para ajudar o povo. Você acha que isso é uma coisa real, Paulo? Você acha que o povo, o povão, ele molda, ele conduz o perfil do político? O político não pode ser moldado, precisa ser convicto, ter valores fortes, ser transformador. Porque Ipatinga precisa de pessoas transformadores, e nós temos que querer esse tipo de político. Ô Paulo Albino, eu estou vendo muita postagem sua no seu perfil do Facebook falando a respeito de política pública para jovens. Eu estou vendo que é uma preocupação sua, né? O jovem eleitor está atrelado às políticas públicas que o envolvem. Então, por exemplo, você vê muita política para adolescente, trabalhos para adolescente, mas o camarada chegou aos 18 anos, ele precisa arrumar um emprego, às vezes ele não tem formação direito ainda, ele precisa do espaço
de lazer mais aprimorado. Uma das coisas que eu nunca vi aqui dentro da região de Patinga foram espaços para esses meninos. Tem uns meninos, por exemplo, que andam de skate, eles vêm do centro, vai lá para o Veneza, naquele trânsito, para poder tentar andar de skate ali no campo do Bigode, daquela quadra. E a gente vê que falta um espaço bom, né? O único espaço de skate, por exemplo, tem lá perto do Bom Jardim, mas você não vê tanta coisa, por exemplo, para aglomerar os jovens no sentido de políticas que venham atendê-los, tanto lazer, também política de profissionalização. Aí fala, mas tem as instituições que fazem o trabalho, mas fala assim, o poder público, quando fala poder municipal, você vê uma dificuldade, por exemplo, do menino que chegou lá nas séries finais do ensino fundamental. O menino, às vezes, ele não tem um bom comportamento, ele termina o ensino fundamental, vai para o ensino médio, e às vezes o menino nem se envolve com os projetos de jovem aprendiz, porque ele não tem uma capacitação. Às vezes falta essa capacitação, essas políticas que envolvem o jovem. Qual a sua opinião, por exemplo, Paulo, em relação às políticas públicas, o jovem eleitor daqui de Patinga, como é que ele está? Como é que você está achando essa situação? Na verdade, Patinga está péssimo nesse sentido aí, que o jovem está mais esclarecido e crítico. Eles reclamam com razão. Não estão sendo contemplados seriamente por políticos públicos. Então, essa política para os jovens aqui, os jovens estão muito decepcionados. Aí é onde que talvez não estão tendo nem colégio, estudar, formar para quê? Então eles não estão tendo esse campo aí para eles de todos os lados. Então está faltando muita coisa para os jovens. Então eu acredito que o poder público tem que pegar, olhar seriamente para os jovens. E aí, Geraldo? E você, o que você pensa em relação do jovem eleitor de Patinga? Você acha, como é que está a situação do jovem eleitor? Quando fala, os jovens, vamos fazer muita coisa para jovem, você vê um monte de gente prometendo que vai ajudar jovem, aquela coisa toda, e você percebe que os jovens, eles estão aí precisando de muita coisa, e todo mundo fala que está precisando, mas todo ano os jovens estão na mesma situação, em relação às escolas, às vezes não se encontram ali dentro, tem as suas dificuldades. Na sua opinião, como é que você acha que está a situação do jovem eleitor, que muitos vão votar agora, até minha filha mesmo vai estar votando agora, que tem 17 anos, então muita gente vai estar votando agora. Esse jovem que vai estar votando, como é que ele está? Eu penso, professor, que é o seguinte, o jovem está bem perdido na cidade, está perdido porque o poder público não está dando condição. Então falta lazer, falta condições na área da educação também, falta muita condição para o eleitor seguir o seu passo, porque cada um tem sua cabeça, o adulto tem sua cabeça, o jovem tem sua cabeça, cada um pensa de uma forma diferente, né? Então é o seguinte, o pessoal fala muito na questão de compra de voto, entendeu? Compra de voto, coisa que o poder hoje está praticamente sendo mercadoria de balcão, entendeu? A pessoa chega, você tem condição financeira, ele praticamente chega e pergunta, qual o valor do poder? É tanto, então embrulhe para mim que eu vou levar. Isso não pode ser, não pode continuar. Então o jovem tem que ser mais visto, ser mais valorizado, ter mais área de lazer para o jovem, mais condição para o jovem, para que o jovem pense mais seriamente na política pública que existe hoje no nosso país. Obrigado a você que esteve conosco até agora. Hoje o nosso tema foi o perfil do eleitor aqui de Patinga. Aí nós tratamos vários assuntos, tivemos a presença do Paulo Albino, tivemos a presença também do Geraldo Romualdo, e pensamos naquilo que mudou em Patinga nesse perfil de política. Também falamos de políticas públicas para jovens. Eu quero agradecer você por estar conosco no Cidadão para Cidadão e convidar você para os nossos próximos temas. O próximo tema vai falar sobre educação para o futuro e depois cargos comissionados. Ainda vamos ter alguns materiais futuros aí, bem voltados aí para você que pensa em Patinga da forma correta. Patinga, eu te quero bem, um abraço a você, fiquem todos com Deus.